Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Hoje é 16 de fevereiro de 2024 e o nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Paulo vai estar propriamente dito fazendo seu ministério ali na cidade de Éfeso. Sim, Éfeso é uma das cidades mais citadas, mais comentadas dentro da Bíblia. Nós vamos ver Paulo fundando esta igreja, deixando alguns irmãos ali. Vamos ver João escrevendo o Apocalipse, mandando uma carta exclusiva para a igreja ali na cidade de Éfeso. Paulo envia uma carta aos Efésios. Timóteo também está ali alocado naquela cidade quando ele recebe aquelas cartas. E o livro de Atos faz muitas coisas sobre aquele lugar. Em primeiro lugar, nós vamos ver que quando Paulo ele chega ali, encontra alguns discípulos, mas esses discípulos eles ainda não tinham entendido o caminho correto de Jesus. Eram discípulos que tinham sido batizados no batismo de João, diz os versículos 1 e 2. Nós vamos ver aqui no versículo 4 que Paulo explica sobre o batismo de João. Ele diz: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Aí quando eles ouviram isso, Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impõe as mãos, o Espírito Santo vem sobre eles, começam a falar em outras línguas e a profetizar. Eles recebem realmente ali o Espírito Santo, recebem realmente ali a salvação em Cristo Jesus. Como de costume, Paulo não deixa esse costume, ele vai até a sinagoga para pregar e ali ele fica por 3 meses, diz o versículo de número 8. Mas alguns deles, como de costume, também se endurecem, são descrentes, falam mal do caminho. Então Paulo se afasta deles, diz o versículo 9 no finalzinho. Afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Paulo sai da sinagoga e vai pregar em outro lugar agora, na escola de Tirano, e ali ele fica por 2 anos. É interessante que nessa cidade as pessoas, ouvindo Paulo falar de Jesus, eles começam agora a querer usar o nome de Jesus como se fosse um simples amuleto. Interessantemente, em nossos dias está do mesmo jeito. As pessoas, você vê em todos os lugares, as pessoas dizendo: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não é um amuleto, não é um talismã a ser usado dessa maneira quando se está em perigo. Não. Aqui, os filhos de Sevas foram fazer isso e eles chegavam para o espírito maligno e tentaram expulsá-los, dizendo: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. O próprio espírito maligno vai dizer para eles, diz o versículo 5: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E aqueles homens foram envergonhados ali naquele momento. Só que isso trouxe um real avivamento ali em Éfeso, diz o versículo de número 18 e 19. Muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram-se que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Esse é o real avivamento. Arrependimento, confissão e as pessoas deixando as práticas erradas. Se nós olharmos para a história, sempre que um avivamento genuíno acontecia, ali aqueles lugares promíscuos eram fechados, as pessoas deixavam seus vícios, largavam práticas de feitiçaria, de magia, de espiritismo e vinham para os braços de Cristo transformadas. A nossa oração precisa ser para um real avivamento como esse. Nós vamos ver aqui no versículo 21 algo interessante que nós vamos ver até o final do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo ele resolve em seu espírito ir para Jerusalém e também depois ir para Roma, diz o versículo 21. Toda a jornada de Paulo daqui para frente será direcionada por esse pensamento. Estar em Jerusalém, estar em Roma, inclusive ele vai ser direcionado por Deus para isso, mas nós vamos ver que mesmo na direção de Deus ele vai sofrer situações complicadas, situações difíceis, situações que vão o colocar em apuros, ou seja, fazer a vontade de Deus com certeza vai trazer alguns problemas, mas temos que estar firmes nos propósitos que o Senhor coloca em nosso coração. Nós vamos ver que ali em Éfeso também vai haver um grande tumulto. Naquele lugar, Éfeso, havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana ou Ártemis.
E aquela deusa tinha sido produzida, né, a estátua dela, por um pedaço de meteorito que tinha caído do céu, e todos a adoravam. Havia ali muitos artífices que viviam de fazer estatuetas dessa deusa, mas a pregação de Paulo estava fazendo aquelas pessoas ali deixarem de adorar aquela deusa e se voltar para o Deus verdadeiro. Diz: um homem chamado Demétrio se levanta e influencia aquelas pessoas a irem contra Paulo. Diz o versículo de número 25: Senhores, bem sabeis que este negócio vem a nossa prosperidade. Estai vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E aí, quando ele diz aquilo, diz o versículo 28, é que as pessoas ficam furiosas e começam a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. E é uma confusão muito grande, e até alguns que estavam ali estavam gritando sem saber o motivo, diz o versículo de número 32. E o versículo 34 diz que eles ficaram por 2 horas gritando: grande é Ártemis dos Efésios. Então alguém, um homem, um escrivão, se levanta e fala: se nós continuarmos com essa confusão, Roma pode vir e acabar conosco. E ele vai dizer algo interessante no versículo 37: porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa Deus. Ele não blasfema contra a nossa Deus. E é interessante nós vemos que ele pregava o evangelho, mas não estava ali ofendendo aquelas pessoas. Ele ensinava sim que Jesus é o Filho de Deus, que não precisam de imagens para se adorar a Deus, mas em momento algum ele ofendia aquelas pessoas. Tudo isso para ganhar aquelas pessoas para o Evangelho. Que nós possamos aprender com Paulo a levar a palavra adiante. Éfeso ainda vai ser citada de maneira especial no capítulo 20, mas isso é assunto para segunda-feira. Por enquanto, um fim de semana cheio da presença de Cristo para você, e a paz do Senhor.